Olá, meu povo querido, aqui é Isabel Mãe Morada. E hoje a gente vai descobrir como que coisas às vezes que foram ordenadas por Deus, ao invés de serem bênção, se tornam maldição na sua vida se você fizer tudo da sua cabeça sem direção do Espírito. Pois é. O texto que a gente vai meditar hoje está lá em 1 Samuel 14. Eu vou tentar resumir para a gente não precisar ler o capítulo inteiro. Depois você pode ler, é uma história super interessante. E fala a respeito de um tempo em que o povo de Israel estava sob o comando do rei Saul, aquele que era meio bipolar, né? Se dá uma surtada, depois ficava bom de novo, e assim foi um período bem turbulento no povo de Israel, até Davi ser instituído como rei realmente. E a gente vê que Saul foi escolhido por Deus, né? Em determinado momento Deus rompe com ele e fala: cara, você tá por sua conta em risco, porque você é muito doido. Deus desiste do cara, de tanta maluquice que o cara fazia. E na altura desse capítulo 14, existia uma guerra entre Israel e os filisteus, e a cada dia, né, cada dia era um dia. Um dia o povo de Israel vencia, no outro o povo filisteu avançava. E era dia após dia, aquela batalha. E o povo de Israel se valia muito da proteção divina. Né? A gente vê em várias oportunidades em que o povo, né, com 300 vence 40 mil, umas coisas assim milagrosas. E a gente vê que Saul, ele começa a se empolgar, né, com essas coisas. Não na Batalha dos 300, que essa foi Gideão, né, que foi bem atrás, lá no tempo dos juízes. Mas enfim, a gente vê que é um processo contínuo esse de Deus fazer com que eles ganhem, baseado em verdadeiros milagres, realmente. E aí, existe uma batalha específica desse capítulo, em que o povo de Israel, os soldados, já estavam exaustos nesse dia. E para completar, Saul faz um voto com Deus, né? Ele faz uma jura dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Ou seja, Saul pega uma coisa que é instituída por Deus, que é o jejum, e cisma da cabeça dele que a partir de um jejum ele vai conseguir uma vingança. Vingança, essa palavra é esquisita para mim já. E você imagina, durante a guerra, que já é um período de privação, né, de tudo que é de luxo, enfim, de alimentação, de sono, de tudo, de paz, Saul me inventa de fazer um jejum, deixar os soldados todos de jejum no meio do campo de batalha. Claro que isso vai dar ruim, né, minha gente? Pois é. E aí, o povo chegou, né, morrendo de fome, chega num bosque, lá num campo, que existia mel em toda aquela superfície daquele campo ali. E o povo, né, ali está dizendo que havia um manancial de mel, mas ninguém encostou no raio do mel, com medo da jura, né, do voto que Saul tinha feito. E aí chega seu Jonatas, né, o príncipe, o filho de Saul, que não sabia dessa treta, dessa jura aí. E o que ele fez? Sentou a cara no mel, minha gente, comeu mel até entupir. E aí, a palavra fala, né, que quando ele provou do mel, aclararam-se os seus olhos. Ou seja, eles já estavam assim, em crise de hipoglicemia, quase desmaiando de fome. E aí o povo fala: meu Deus, Jonatas do céu, você encostou nesse mel, seu pai falou que não podia encostar nesse mel, que estava em jejum obrigatório, você agora está amaldiçoado, que seu pai falou que quem matava quem botasse a mão nesse mel. E ele falou: maldito o homem que comeu hoje pão. Por esse motivo o povo desfalecia. No 28, literalmente o povo estava desmaiando de fome. E aí Jonatas fala: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Tipo assim, cara, meu pai está surtado. Meu pai, como é que ele deixa um pelotão de guerra passando fome, no momento que precisa de força para batalhar? Vamos lembrar, gente, que as espadas, os escudos são coisa de metal, devia ser pesado, né, gente? Mas enfim, os caras passando fome.
Feriram, porém, aquele dia os filisteus, né? No 30 fala, Jonatas indignado falando, como meus olhos se aclararam, quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos inimigos. Graças a Deus, né, que o estrago não foi tão grande. Ele mesmo constata que, nossa, por isso que o desempenho nosso hoje foi tão capenga. Isso explica porque que a gente estava... Vocês, o pelotão, estava tão fraco no campo de batalha, porque estava todo mundo fraco de fome. Feriram, porém, os filisteus, né? Mas o povo desfalecia em extremo. Eles estavam exaustos. Vê como que os bichinhos eram guerreiros mesmo. Os bichinhos iam até morrer, né, gente? Mas, enfim, conseguiram ainda sobreviver aquela batalha daquele dia. Só que quando eles venceram, o povo se lançou ao despojo, 32, e tomaram ovelhas, vaca, bezerro e degolaram no chão e comeu com sangue. Você vê que os bichos estavam tanta fome, que eles chegaram assim igual animal para comer aquilo com sangue, que era uma coisa que era abominação, né? E aí foram falar com Saul. Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele, aleivosamente, tipo, doidamente, enlouquecidamente, imprudentemente, procedestes. Revolvei-me hoje uma grande pedra. Pediram para arrastar uma pedra para ele. E aí ele pegou os despojos que restaram de guerra, foi lá e degolou e edificou um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Oh, gente, tudo errado. Tudo errado. O jejum que ele instituiu, fora da direção de Deus, buscando uma vingança pessoal, buscando uma pseudo-espiritualidade que aparentemente ele não tinha. Ele tinha lapsos de tomada do Espírito Santo, mas não era uma pessoa constante na presença de Deus. Você vê que ele institui um jejum, que é uma coisa de Deus, é uma coisa boa, é um fortalecimento espiritual, claro que sim, mas de uma forma temerária, de uma forma inadequada e com propósitos totalmente escusos. Se vocês quiserem, só comentar que um dia a gente faz um estudo só sobre jejum, que é super legal. E aí, isso tem um efeito adverso. Ao invés do povo ficar mais próximo de Deus, mais fortalecido, o povo fica enfraquecido. Ele expõe o filho dele, porque ele amaldiçoa o filho dele indiretamente, porque o filho dele inocentemente vai fazer o contrário ao jejum e adquirir toda aquela maldição. Jonatas vai morrer futuramente, já vou dando um spoiler, né? Vai morrer no campo de batalha ao lado do seu pai, morrer jovem. E depois disso, o efeito é reverso, porque o povo está tão esganado de fome, porque eles abrem mão de todo e qualquer princípio religioso, come aquele despojo, mata aqueles bichos, come com sangue. Imagina que cena catastrófica que deve ter sido. Aí depois de tudo isso, para remendar essa caca toda, Saul resolve, quando ele tem a notícia que o povo pecou, que estava tudo errado, aí ele resolve ter aquele start de construir um altar ao Senhor. Uma compensação por uma falta de obediência e por uma falta de espiritualidade. Depois disso tudo, a gente vai ver que Saul vai ser condenado à morte. Né? Ele vai cometer mais alguns atos de desobediência, que depois a gente pode vir a comentar. E Deus se retira totalmente, fala, cara, desisto. Você é um cara que só faz as coisas da sua cabeça, você não espera a minha direção. Tinha o profeta Samuel, não era falta de fonte não, para que ele pudesse ouvir a Deus não, mas ele era afoito. Na próxima oportunidade, Samuel pede para ele esperar uma semana, para eles poderem fazer um sacrifício e serem abençoados para ir para uma batalha, se eu não me engano. Cara, quando dá 6 dias e 23 horas, ele fica tão alvoroçado que Samuel não chega, que ele mesmo pega e faz o sacrifício sem ser sacerdote, sem ser da tribo de Levi, que ele era da tribo de Benjamim. Ele faz tudo a moda bangu da cabeça dele. E Samuel fala, cara, chega, hoje Deus te demitiu, está demitido do seu cargo. E que a gente possa ter cuidado, justamente, o vídeo está imenso, não distorcer as coisas de Deus, não usar coisas que são santas para propósitos pessoais, propósitos terrenos,
e propósitos em nada proféticos, mas sim pessoais. Às vezes a gente é tentado a fazer esse tipo de coisa para se provar espiritual, ou nem algo externo, uma coisa interna, para você perceber, para você sentir que você está sendo tocado pelo Espírito Santo, para sentir que você ainda preserva a presença de Deus. Você se vê forçado a um show pirotécnico. Você precisa de fogos, você precisa de calor, de calafrio, de ondas de calor e de frio, de pular, de tremer. E às vezes não é assim, gente. A presença de Deus, vamos lembrar que ela não estava na ventania. A presença de Deus estava na brisa, né? Como diz aquele episódio profético. E eu vou encerrando por aqui com essa meditação. Que a gente possa guardar nossas motivações, para que a gente não peque contra o nosso Deus e venha sobre nós um desastre muito maior do que um dia de proclamação de jejum. Olha quanta coisa reverberou depois disso. Difícil, né, gente? Caminhar com Deus é uma caminhada de lapidação, de autocrítica e principalmente de atenção. A palavra de Deus é a voz do Espírito. Tá bom, gente? Um beijo para vocês.